Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ao Senhor tributamos toda honra, toda glória e toda adoração. Ele foi, Ele é e sempre será o maior em nosso meio. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12. Glórias a Deus. Todos acharam? Amém. Eu creio que foi a leitura devocional da noite. Mas vamos estar lendo uma vez mais, para a gente poder estar aprendendo acerca da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Assentai-vos. Há uma presença aqui, pastor Wellington. A minha carne está tremendo. Geralmente, quando a minha carne treme, é porque a presença de Deus está forte no ambiente. E parece que não me encontro nervoso. 20 anos pregando e sempre subindo no altar e assumindo nervoso, na total dependência de Deus. Ainda mais, presbítero Júlio, que às 6 da manhã eu recebi uma intimação, às 6 da manhã, meu zap toca, diaconisa missionária, e tem uma intimação lá no meu zap. A mesa, a direção, pediu para me orientar os pregadores a não falar do contexto de João, a não falar sobre o contexto do evangelista, porque senão acaba se tornando o quê? Repetitivo. Recebi essa intimação, com perigo de processo, eu falei, amém, meu pastor, eu vou obedecer, porque é automático de todo pregador, é no automático. Vai pregar o texto, tem que trazer a introdução, e não tem como pregar no texto e não falar naquele que foi autor na escrita, porque o autor é o Espírito Santo, mas João. Então eu falei, varão, uma missão complicada, mas eu vou obedecer, porque eu não quero ser processado, e quem pode levantar a mão para dar glória? Não, desse jeito eu vou entrar no contexto. Quem pode levantar a mão para dar glória? Aleluia. Amados, eu vou ser um pouquinho acadêmico nessa noite, até porque eu tenho que poupar a minha voz, porque fim de semana é fim de semana de trabalho, mas eu ainda creio no poder do Espírito Santo e da revelação da palavra. Outro sim, é quando já tem um texto, e você vai pregar o texto
e ninguém pode reclamar do texto que deram para o profeta. E eu vou pregar o texto que me deram. Você pode dar glória? Glória a Deus. Olha para cá. João vai receber na ilha de Patmos o comando, o direcionamento da parte do céu para escrever as igrejas que se encontrava na Ásia Menor. As igrejas a qual conhecemos no livro de Apocalipse, que são 7 igrejas que através da revelação, através de João, através do anjo, através de Cristo, através de Deus, vai escrever cartas a cada pastor que tinha responsabilidade. Toda vez que você vê na Bíblia falando, escreve ao anjo de igreja tal, é direcionada ao pastor que pastoreava aquela igreja e tinha responsabilidade. A nível de conhecimento, João pastoreou Éfeso. A nível de conhecimento, o apóstolo João, que recebe as cartas para as 7 igrejas, ele foi pastor de Éfeso, fundada pelo apóstolo Paulo. Então João, recebendo esta carta, e aqui já tem uma lição, irmãos, para o nosso século, aqui já tem uma lição para a gente que é pastor, para quem é obreiro, uma lição muito clara, que fica muito explícita nas 7 igrejas. Quem manda é o Espírito Santo do Senhor, e ponto. Quando eu me deparo a João recebendo as cartas, eu vou me deparar com Deus deixando bem claro aquilo que o seu filho falou em Mateus capítulo 16, olhando para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos para o grego? Tu és Pedro. Petra significa fragmento de pedra. Sobre esta pedra, Cristo é a rocha. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: tu és pedra, eu sou a rocha. Tu és fragmento da rocha. Sobre essa rocha a igreja vai ser edificada. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus vai deixar bem claro: estou te levantando a bispo, estou te levantando a pastor, estou te levantando a profeta, estou te levantando a apóstolo, mas a igreja é minha. Parece que ao decorrer dos anos esqueceram. Aí Jesus visita João no Apocalipse, na data do ano 95 para a virada do século 100, e escreve aos anjos da igreja, porque parece que eles esqueceram quem é o dono. O dono ainda sou eu. Conheço as tuas obras. Aí no final da carta, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O pastor tem a autoridade de disciplinar. O pastor tem a autoridade de corrigir. O pastor tem a autoridade de consolar. Mas qualquer membro cheio do Espírito Santo tem a mesma autoridade, porque a igreja é de Jesus. Então é isso que João está recebendo, para deixar bem claro para os pastores que parece que esqueceram de quem era o dono da igreja. Por isso vai ter a verbalização. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha para cá, eu sou pastor local e sou pastor itinerante.
Tem lugar que quem manda é o pastor. Tem igreja que quem manda é o pastor. E você está ouvindo a boca de um pastor presidente. Eu sou pastor presidente na documentação. O presidente é Jesus. Aonde se Deus levantar um profeta, está em rebeldia. Aonde se Deus levantar alguém para poder corrigir a igreja, quem corrige a igreja aqui sou eu. Deus, aleluia. Então, quando João recebe a carta, é para deixar bem claro: quem corrige a minha igreja é o Espírito do Senhor. Calamantria. Então, existem denominações que quem manda é o homem e não o Espírito de Deus. Foi o texto que me deram. Segura. Olha para cá. Então João vai receber, pastor Hélio, e vai escrever. A igreja que me deram é a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa, grava isso aqui, para não se perder. Eu já dei um acelerado, já vou reduzir a marcha. Pérgamo significa através de. Gamor significa casamento. A palavra Pérgamo no grego tem várias vertentes: lugar alto, lugar de subida, porque Pérgamo era uma cidade na Ásia Menor, era uma localidade que foi construída sobre montes, com muralhas, porque neste tempo era natural invasão. Então Pérgamo vai ser lugar alto, lugar de subida, mas na sua etimologia através de gamor, casamento, tem um significado espiritual. Através de casamento é uma das etimologias da palavra Pérgamo. Agora dobra atenção. Quando João recebe o comando, quando João recebe o direcionamento, é do ano 100 para baixo. Essas 7 igrejas, presbítero Júlio, foram igrejas que verdadeiramente, na literalidade, existiram do ano 100 para baixo, do primeiro século para baixo. Mas quando você está diante de Apocalipse, você tem que entender as 4 linhas interpretativas. A primeira linha é a preterista. A ótica da linha preterista vai olhar para o Apocalipse e vai dizer: tudo isso aqui já aconteceu. Lá na frente você vai entender porque eles pensam isso. A outra ótica é a linha historicista, que vai dizer: ao decorrer dos anos, o Apocalipse vai se cumprindo. A outra, preterista, historicista, idealista. Tudo no Apocalipse é símbolo, figura de linguagem, nada é real. A quarta é a da Assembleia de Deus, futurista. Só que a visão futurista vai dividir o Apocalipse. Até o capítulo 3 aconteceu, e do capítulo 3 em diante é futuro que ainda vai acontecer. Quem entendeu as 4 visões da glória? Eu quero caminhar na visão da Assembleia de Deus futurista, mas eu quero puxar um pouco da historicista. Porque Paulo vai dizer: ouvi tudo e retém aquilo que é. A visão historicista é a visão teológica, academia, que vai defender que ao decorrer dos anos o Apocalipse vai se cumprindo. A visão futurista do capítulo 3 é literal, já aconteceu e ainda vai acontecer. Eu quero juntar as duas para você entender. Porque as 7 igrejas, as 7 cartas do ano 100 para baixo é literal, já aconteceu. Só que quando você está diante do Apocalipse, é uma profecia de dupla referência. O que significa profecia de dupla referência? Literal, história,
já aconteceu, porém também acontecerá de novo. Meu Deus. Presta atenção, a gente vai transitar, se Deus me der misericórdia, entre Nero, Domiciano, Trajano e Constantino. Porque imperadores de Roma, Nero, Domiciano, Trajano e Constantino, do ano 100 para baixo, aonde tem essas igrejas, e João recebe a carta, e João leva para o anjo da igreja, e João leva para o pastor da igreja, é do ano 100 para baixo, a literalidade, a história, mas na dupla referência é uma passagem profética, que vai acontecer de novo, ou se assusta? Está acontecendo agora. Sabe qual é a imagem da igreja brasileira? Pérgamo. Eu vou desapontar quem acha que é Filadélfia. A imagem da igreja brasileira é Pérgamo. Porque Filadélfia é só quando o corpo estiver glorificado. Olha para cá. Pérgamo significa através de casamento. Qual é a dupla referência? Qual é a profecia? Quando você vê Éfeso, é do ano 30 ao ano 100, aonde perde o primeiro amor, a igreja apostólica, a igreja primitiva. Do ano 100 ao ano 312 é Esmirna, a igreja perseguida. Entende isso aqui? Ano 100 para baixo, todas essas igrejas existiram. Agora, dentro da profecia, Éfeso, a igreja apostólica, Esmirna, a igreja perseguida. Aonde vai aparecer Pérgamo na profecia? A partir do ano 312. Do ano 30 ao ano 312 depois de Cristo, é Nero, Domiciano, Trajano e Constantino. Aonde está Pérgamo para você entender para a igreja brasileira? Quando chega no ano 312, a igreja passou pelo período do primeiro amor que perdeu, a igreja passou pela perseguição, veio Nero, veio Domiciano e veio Trajano. Agora a igreja está entrando no ano 313. Quem é que aparece? O imperador Constantino. O imperador Constantino vai olhar para a igreja, pastor Wellington. Nero tentou na força. Aleluia. Domiciano tentou na força. Trajano tentou na força. Mas até a igreja de Esmirna, quanto mais os imperadores perseguiam, o povo morria na arena. O povo era jogado no tacho de azeite, mas a igreja não parava de crescer. Então qual era a meta de Roma? Força. Qual era a meta de Roma? Vamos ser truculentos. Qual era a meta de Roma? Vamos destruir tudo, Dadal. Vamos acabar com tudo. Mas quanto mais oprimia, mais a igreja crescia. Constantino. Eita. Como que a gente vai ameaçar quem não tem medo de morrer? Eita, Jesus. Como que se ameaça quem não tem medo de morrer? O que o bispo falou quando foi queimado? Deixa eu orar primeiro. O que Constantino vai fazer através do diabo? Já que na força a gente não venceu, vamos misturar. No ano 313 depois de Cristo, depois do tempo de Éfeso e Esmirna, perseguição. O que significa Pérgamo? Através de... Vamos casar com a igreja então.
Vai haver o casamento, Júlio, de Roma e o cristianismo. Porque se a gente não consegue através da ameaça, se a gente não consegue através da força, botamos um sapatinho de algodão. Vamos nos infiltrar no meio deles. Aí vai acontecer o que está escrito em Pérgamo. Através de casamento, o que Constantino faz? A falsa paz. Constantino, o imperador, vai liberar um decreto em Pérgamo. Ninguém mais pode perseguir a igreja. Ninguém mais pode perseguir os cristãos. Há um presente positivo, bacana, só que Constantino vai entrar dentro da igreja, vai apregoar uma falsa paz e vai introduzir os ídolos. Aí o culto começa a ficar misturado. E culto verdadeiro não calamante calabarauá, não tem mistura. Agora em Pérgamo, Constantino vai colocar uma falsa paz e o mundo entra dentro do culto da igreja. Por isso, a escola preterista vai dizer que o Apocalipse já se cumpriu, porque vai ter Constantino como um anticristo, falsa paz. Então Constantino vai fazer isso, vai introduzir ídolos em Pérgamo. Você está entendendo que eu estou usando a literalidade e a visão profética, né? Ele vai introduzir ídolos, supostamente vai se converter, e aparece a primeira união entre a igreja e o Estado. Na igreja começa a entrar a política, porque Constantino era político. Segura. Eu não estou dizendo que a igreja não deve ter influência na política. Eu não estou dizendo, não sou quadrado, irmãos, que não tem que ter homem de Deus na política. É claro que a igreja tem que influenciar na política. Agora a política não pode influenciar na igreja. Glória. Vou liberar aqui, bota na minha conta, não bota na conta do pastor Wellington. É por isso que tem igreja hoje igual Pérgamo. Quem influencia é a política. Pastor, ministério que fez o L, que votou no PT, é Pérgamo. Quem se diz crente, quem se diz homem de Deus e apoia um partido que aprova aborto, e apoia um partido que apoia a prostituição, e apoia um partido, bota na minha conta, a bandidagem é igreja de Pérgamo, a política influenciou. Glória. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então Constantino tem esse papel. Dentro de Pérgamo havia 4 entidades: Zeus, Atenas, Esculápio e Dionísio. Eram 4 entidades que eles adoravam. E essas 4 entidades foram adentrando dentro da igreja. Desses 4, os 2 principais, Zeus e Esculápio, que eram deuses gregos. Esculápio, esse deus, ele tinha uma imagem de serpente. E qual era a ideia? Quem precisava de cura, quem precisava de milagre, ia adorar a esse Deus e recebia milagre. Uma distorção do que Moisés fez no deserto com a serpente. Até hoje, nessa influência grega, em alguns países, no jaleco do médico, qual o desenho que você vê? Uma serpente. Procedindo daqui, Esculápio, a qual eles criam que tinha o poder da cura e do milagre. E o outro era Zeus, fertilidade.
era Zeus, o Deus todo-poderoso dos gregos. E no meio disso está quem? Os cristãos. Por isso, quando você lê a igreja de Pérgamo, o que João está escrevendo? Eu sei que tem pessoas aí que manteram a fé intacta, como foi nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha. Então, dentro de Pérgamo, apesar da idolatria, dentro de Pérgamo, através da perdição, havia um povo que não tinha negado as suas raízes. Deixa eu ver se tem esse povo aqui. Quem foi Antipas? Quem foi Antipas? Bispo de Pérgamo. Não nesse tempo de Constantino, mas de 100 anos para baixo. O que o imperador fez? Que talvez aquele que você estava falando aqui é esse. Pegou Antipas, botou dentro de um touro de bronze e botou no fogo, e ele morreu queimado. Quando Jesus fala que você manteve a fé, você não se desviou, você manteve a força, como a minha testemunha Antipas, segura, Antipas foi aquele, pode me matar, pode tirar a vida, mas eu não abro mão dos princípios de Deus e da palavra. Então havia no meio da idolatria, havia no meio desse povo pagão, pessoas que eram fiéis. Pastor, como que Pérgamo é o retrato da igreja brasileira? Quem é que estava no Brasil, gente? Os índios. Os índios têm inúmeros deuses. Quem é que veio depois dos índios? Os portugueses. Os portugueses trouxeram as imagens. E quem veio depois dos portugueses? Os africanos, que trouxe a macumba e o espiritismo. Então isso tudo está no Brasil. Só que no meio disso tudo, ainda tem aqueles que não faz sacrifício de bode, que não faz sacrifício de galinha preta, que não vai para a encruzilhada com pipoca e cachaça. Ainda tem aqueles que não se curva diante de imagem de escultura. Ainda tem aqueles que não tem o politeísmo, que são vários deuses. Ainda tem aqueles que são que nem Antipas, que só adora ao Senhor Jesus. Quem está entendendo? Eu sei que é muita informação. Eu evitei de escrever para não ter mais informação ainda. Quiser subir aqui, não tem esboço nenhum, só a Bíblia aberta. Deu para entender? Então é o retrato de Pérgamo. É o retrato da igreja brasileira. Aí ele vai dizer: tem um pessoal aí que manteve a fé, como foi nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha. Eu não sei se você vai dar glória, se você vai entender. Fiel testemunha, irmãos. Testemunho, Júlio, não é eu troquei de carro, eu morava de aluguel, agora minha casa é própria. Sabe o que é testemunha? Como está em Atos, na ordenança, sereis minhas fiéis testemunhas. É quando a morte se apresenta, você não arrega. É quando a prova se levanta, você não nega a fé. É quando a luta bate na tua porta, no teu casamento, e você continua buscando. Está pensando que Jesus olha para você, trocou de carro, minha fiel testemunha, saiu do aluguel? Não, é quando o pau está quebrando, o bambu está entortando, você está chorando, mas não nega a fé. Aí Jesus fala: minha fiel testemunha. Então esse é o testemunho bíblico. Aí ele continua: depois de mostrar as qualidades, só estou em Pérgamo, depois de mostrar as qualidades, agora eu tenho contra ti. Que aí no meio há aqueles que sustentam a doutrina de Balaão.
tem aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quem é os que sustentam a doutrina de Balaão? É aqueles, vai doer, que faz do ministério profissão. Eita, Jesus. Ministério não é profissão. Se tu não der glória, eu vou embora agora. É vocação. Ministério não é profissão. Ministério é vocação. Aqueles que sustentam terra, a doutrina de Balaão. E quando você vai para Números, como é que Balaão se comportou acerca do seu ministério? Se vendeu. Tem pastor que está vendido, tem pregador que está vendido, tem cantor que está vendido, tem crente que está vendido. Não dá para dar glória, fecha a cara. Alabracão da terra. Tem igreja que está vendida. Qual é a meta que bateu? Quem é que dá lucro na igreja? Quem é que dá lucro no ministério? Quem é que dá lucro no altar? Ei, meu filho, isso aí é doutrina de Balaão. Tem ministério que, se o pastor não gera lucro, tira e bota doutrina de Balaão. Tem pregadores que, se não me der X, eu não prego doutrina de Balaão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acontece hoje ou não acontece? Aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. O que Balaão fez? Vendeu o seu ministério, vendeu a sua chamada. Quando ele tentou amaldiçoar o povo e não conseguiu, vai entrar o Apocalipse. Já que não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou, porque se não me falha a memória, porque eu não sou um computador, Isaías 54:17, nenhuma ferramenta forjada prosperará, e nenhuma língua que se levantar para poder mansar mandinga, alguma coisa vai amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Aí entra Apocalipse. O que Balaão orienta Balaque? Bota o povo para comer sacrifício. Bota o povo para poder se prostituir. Porque o povo pecando, a maldição pega. Mas enquanto o povo está debaixo da bênção e na ordenança, não tem maldição que possa pegar. E a doutrina dos nicolaítas, quero ver se vai dar glória. A doutrina dos nicolaítas é linkada com a de Balaão. O que? Imoralidade sexual. Tem pregador que está pregando no adultério. Tem cantor que está cantando na fornicação. Tem gente que vive uma vida de pecado. Segura, compra e não paga e acha que é normal. Tem crente com fama de 7-1 caloteiro. Isso aí é imoralidade. E o pior que tem pastor que sabe, bota para sentar no altar, bota para dirigir culto. Papai está falando doutrina de nicolaíta. Na calaramanda, calaraçanda. Deixa o que lhe der. Então a advertência é: os que sustentam tal coisa e está dentro da minha igreja. Fechei. E eu sei que aonde tu habita, falando para os fiéis, tem um trono de quem? Vocês não leram não, é? Fala assim, Satanás. Isso que está de pé, não? O trono de Satanás aqui não é físico. Porque Satanás não tem trono.
O trono aqui é o sistema que ele governa. Então, em Pérgamo, Satanás tinha governo. É por isso que vem a palavra arrependa-te, porque o arrependimento quebra qualquer grilhão do diabo. Aleluia! Glória. Tem o trono de Satanás. Eu não sei se você sabe, em Pérgamo tinha templos para deuses. Em Pérgamo tinha a igreja fiel. E em Pérgamo tinha um templo físico para cultuar o imperador de Roma. Então o culto em Pérgamo, no templo que era para cultuar o imperador de Roma, era um culto egocêntrico. Quando Jesus fala, João escreve, arrependa-te, sai do culto que é egocêntrico e começa a voltar para o culto que é Christos te calabraçanga. Eu vou repetir porque só ela entendeu e o pastor. Quando Jesus escreve, arrependa-te porque eu estou vindo com uma espada de dois gumes. Culto egocêntrico, aonde o homem é adorado, aonde o ego é exaltado, aonde o homem é o centro, eu vou destruir. Arrependa-te e volta para o culto cristocêntrico, aonde Jesus é o centro. Então, em Pérgamo, esse templo que era dedicado ao imperador de Roma, por isso, João não sabe, por isso Antipas morto, porque eles não se curvaram diante do imperador, e o imperador queria ser adorado como Deus. Cristo vai escrever, mas ainda tem tempo Meu Deus. de se arrepender, para receber a pedrinha e o glória. Aleluia! Vocês estão diante de um pregador. Eu tenho promessa para Gideões há 22 anos. Eu tenho inúmeras promessas, mas Deus pode me matar nesse altar agora. Eu durmo e acordo, eu deito e levanto, preocupado com a minha salvação, irmão. Não estou preocupado com fama, não estou preocupado com sucesso. Isso tudo é coisa egocêntrica. A minha preocupação é, como Paulo disse, me ajuda. Ao que, Paulo? Ficar famoso? Não. Ao que, Paulo? Estar nas mídias? Não. A cumprir com a minha carreira e com o meu ministério. Aí Deus olha, se é isso que você quer, eu vou te ajudar. Aí no final da vida de Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então o trono de Satanás em Pérgamo, repete após mim, eu não mando segurar a mão, fala assim: o trono de Satanás em Pérgamo era o governo do culto egocêntrico, aonde o homem aparecia, se destacava, era glorificado, era exaltado. Fala-se em todo lugar que é o homem que aparece, que é o pregador que aparece, que é o cantor que aparece, ali tem um trono de Satanás. Então o culto aonde tem um trono de Satanás era um culto egocêntrico. Só que Deus, Júlio, Deus, fecha aqui, tem que deixar para a gente um modelo de um culto, para a gente entender como ele deve ser cultuado. Ele tem que deixar um modelo de um culto para a gente entender o que é um culto cristocêntrico. Tem ou não tem? Quem vai dizer é Paulo, escreveu no Corinto. Quando se reunir, venha salmo,
revelação, não é isso? Mas e no Antigo Testamento? Linkando com o Apocalipse. Fecho aqui. E eu, após a palavra, eu quero ver se aqui tem um culto egocêntrico ou cristocêntrico. Pérgamo tinha um trono de Satanás, porque o homem era o centro e era adorado. O imperador tinha um templo físico, aonde as pessoas cultuavam para o reverenciar. Quem era fiel e não adorasse ele, perdia a vida. Aí Deus vai deixar para a gente como é o culto cristocêntrico, aonde Cristo é o centro. Isaías capítulo 6. E no dia que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a Bíblia vai dizer que é no templo. E eu vi os serafins que voavam acima ou por cima do trono. E dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Júlio vai gostar disso aqui. Fala assim: serafim arde em fogo, mas quem recebe adoração é quem está no trono. Fala assim: tem pregador de fogo, mas quem merece adoração é quem está no trono. Tem cantor de fogo, mas quem calamanda, calaraçui, camantria, quem recebe adoração é quem está no trono. Isso é o culto Cristo sempre. Aonde tem elementos de fogo, mas quem recebe adoração? Só que tem um detalhe: por cima ou acima? Aí vai vir a revelação, pastor Neto, olha para mim. Estão por cima ou acima? Mas os seus olhos estão? Porque culto cristocêntrico, adorador não aparece. Vou repetir porque só Tardal deu glória lá atrás. Estão por cima, mas o rosto está o quê? Porque culto aonde Cristo é o centro, adorador não. Aleluia. Os seus pés estão, porque culto aonde Cristo é o centro, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé. Aleluia! Quando adentrares na presença do teu Deus, seja tardio no falar e preste no ouvir. Então, culto cristocêntrico, tu entra pela casa com o pé guardado. Ecou duas, só que o destaque está vindo da onde? Santo, 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 Santo. Aí eu te pergunto, como é que a face está tampada e a boca está? Santo, 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 Santo. É Deus dizendo: culto aonde eu sou o centro, é só a adoração que aparece. Em contraste com Pérgamo, aonde o homem era egocêntrico. Pastor, onde está isso em Apocalipse para poder fechar? Apocalipse 4. Se tu não der glória que isso aqui tá ruim. Apocalipse 4. Agora quem vai ter a visão é João, não é Isaías. Deus mostra na antiga aliança como é o culto que tem que ser com ele. E Deus vai mostrar no Apocalipse como é que é o culto no céu que tem que refletir na terra. Aí a Bíblia vai dizer no Apocalipse: eu fui levado, a porta do céu estava aberta,
e eu adentrei, e eu vi. Não vai naquilo que o pregador fala, confere, Apocalipse 4, eu te dou o endereço. E eu vi os seres viventes voando no meio, ao redor do trono, dizendo: Santo, 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 Santo. Agora, peraí, pastor Wellington, por que em Isaías esses seres viventes estão voando acima e por cima? Arrepiou a careca 3D. E em Apocalipse 4, eles estão voando no meio, ao redor. Meu Deus. Mãezona Ana, em Isaías 6, a visão por cima e acima. Quando chega em Apocalipse 4, o mesmo culto, o mesmo trono e o mesmo Deus, só que eles estão no meio, ao redor. Deixa eu te mostrar, isso aqui é Deus. Os serafins por cima ou acima. Em Apocalipse 4, no meio, ao redor. Porque em Isaías 6, a face está tampada, os pés estão tampados. Em Apocalipse 4, um tem cara de águia, o outro tem face de leão, o outro tem face de novilho e o outro tem face de homem. Quando o adorador apareceu no céu, Deus falou: desce. Eu sei que é estranho, mas isso aqui é revelação e vai pesquisar. Quando os serafins tiraram e mostrou a face, ninguém me olha de cima, desce. Alabracanarace calamantria. Lembra do querubim ungido, Lúcifer? Quando ele quis a glória para si, o que o trono falou? Desce. Então, culto cristocêntrico, Jesus é o centro. Culto cristocêntrico, Deus é o centro. Culto cristocêntrico, adorador não aparece. Se querer aparecer, Deus. Oh, aleluia. Glória. 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 Seja adorado, seja exaltado. deixa eu ver se tem aqui uma igreja de Pérgamo. Digno é o Senhor. Ou se tem uma igreja cristocêntrica, você coloca de pé. Glória. Glória. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Ai, palavra santa. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Dá a mão aqui, pastor. pra te exaltar com Escreva o anjo da igreja. teu amor. Eu te louvarei conforme a tua Missionária, Constantino viu que na força não dava. Vamos misturar o culto. Tu és altíssimo. Paganismo e cristianismo. Vamos fazer o culto ficar misturado. Tem gente que se infiltra dentro do ministério, dentro da igreja, para trazer mistura. Mas pastor Wellington, quer calar a santa. Essa obra está na tua responsabilidade. E o Espírito Santo manda te dizer: tem gente que te tem como radical, tem gente que te tem como antigo, mas papai manda te dizer: não aceita mistura, não aceita mistura. O culto de Cristo
Não tem mistura. Adorador não aparece. Pregador não aparece. Cantor não aparece. A glória é dele. A glória é
ficou junto. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Até quando? Até quando? Aí sabe o que está escrito? Meu futuro pastor. Vou dando endereço para vocês, Apocalipse 4. Os 24 anciões. Rapaz, eles são serafins. Reverenciando e adorando. Quem sou eu para ficar com coroa na cabeça? Apocalipse 4. Os 24 anciões vai diante do trono. Meu Deus. Só ele é digno. Os 24 anciões são os 12 apóstolos, que é a igreja, e as 12 tribos patriarcas, que recebem a coroa no tribunal de Cristo. Só que no culto, eu até recebi, mas não sou. Esse é o culto que Cristo é glorificado. Esse é o culto que é cristocêntrico. Assim diz o Senhor para este lugar. Assim como João disse para a igreja, a palavra é, pastor Wellington, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com ninguém. Só quem se curva diante de Jesus aplauda ao Senhor nessa noite.